E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacana, tudo legal, tudo na mais perfeita maravilha, tudo 100% tranquilo? Ó, muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma, nesse mundão de Deus, onde você estiver aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, sei lá, na Amazônia, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, onde você estiver nesse Brasilzão imenso, ou fora do Brasil, né, se você estiver, sei lá, em Portugal, se você estiver na Argentina, se você estiver no Paraguai, se você estiver no México, onde você estiver nesse planeta enorme, muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo, muito obrigado por você estar aí, muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, né? Paulo Dharma 1970, agradecendo a Deus, porque sem Deus nós não fazemos nada, só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre, né? Cristo que está com nós, Cristo que está aqui com nós sempre, sempre nos dando força para a gente poder prosseguir aí na nossa existência, que ela é efêmera, ela passa, mas Cristo está sempre conosco, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe o vídeo, passe para frente, entendeu? Divulgue, fale desse canal aí por aí, beleza? Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, se quiser ajudar com qualquer, a gente fica sempre aqui agradecendo mesmo, beleza? Então tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já depois de passar aqui os letreiros do canal Paulo Dharma 1970, a gente volta já com um grande clássico da literatura que realmente fez a minha orelha, beleza? Então volto já. Valeu, gente, obrigado, hein? Obrigado, volto já. Não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau. Então, voltei, beleza? Voltei. Seguinte, nessas minhas andanças pela literatura russa, né, nesses últimos tempos, eu estava muito fechado na literatura francesa, né, nos grandes clássicos do século XIX da literatura francesa, né, temos aqui, né, materiais aqui espantosos, né, do grande século XIX, da grande literatura francesa, que é esse cartatal aqui que dá um resumão, né, do que foi a literatura francesa no século XIX, que praticamente resumiu o mundo, né? Você vai pegar a literatura francesa do século XIX, ela realmente vai construir assim as influências que vão, obviamente, fazer ela vai ser montada por todo o século e vai ter suas influências, vai influenciar o Brasil, vai influenciar a literatura norte-americana, vai influenciar a literatura espanhola e por aí vai. Quer dizer, você vai ter os grandes gênios, os grandes mestres da literatura, que tá o grande Stendhal aqui, ó. O grande Stendhal, tá vendo? Quer dizer, esse pessoal, eles vão fazer a cabeça de um monte de autores. Ó, o Balzac aqui, né? Eu não podia fazer um preâmbulo para falar do autor que eu quero, né, falar aqui, eu quero falar de um autor aqui. Eu queria fazer esse preâmbulo para dizer que os franceses, eles mandavam na literatura do século XIX, durante todo o período, e no Brasil, por exemplo, você vai ter grandes autores influenciados, né, José de Alencar, Machado de Assis e por aí vai, grandes autores, e nós chegamos em 1860 na Rússia com este clássico aqui, ó, este clássico do Ivan Turgenev, Pais e Filhos, este clássico aqui que eu tenho em PDF, tá vendo? E também tem o livro. Eu vi as duas versões, né, com a tradução aqui do nosso queridíssimo Ivan Imialovich, dessa edição aqui do Pais e Filhos, e essa outra aqui tradução do, deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver se ele vai colocar aqui, deixa eu ver aqui, peraí, só um momentinho, deixa eu ver se ele vai falar aqui de quem que é a tradução, acho que é Rubens Figueiredo, Rubens Figueiredo, se eu não estou enganado, da Companhia das Letras, essa edição aqui, ó, eu tenho em PDF, que para fazer um contraponto de tradução, eu gosto sempre de ter umas traduções diferentes. Aí eu tenho como eu peguei essa edição aqui na biblioteca, aí eu fui atrás também da edição para fazer, porque não fica só uma, né? Aí eu tive contato com esse livro, já estou mexendo com literatura russa há algum tempo, né, aqui no canal, principalmente Dostoiévski, e fui atrás desse Pais e Filhos, que foi uma revolução, assim, esse Pais e Filhos do Turgenev.
do Ivan Turgenev. Foi uma revolução no século XIX, foi algo assim, foi um livro que ele tinha influência, obviamente, dos franceses, mas ele também estava com a influência do Alexandre Pushkin, né, que eu também já tenho um vídeo no canal, do Alexandre Pushkin, o Evgeny Onegin, o Eugênio Onegin, né, no português bem claro, seria uma das grandes influências. E você sabe que eu já falei no canal aqui, que esse Pushkin foi praticamente o indivíduo, o autor que mais influenciou os autores russos ao longo do século XIX e por aí vai, né? Você vai pegar elementos nesse Pais e Filhos que você que já leu o Eugênio Onegin, você vai perceber isso com muita facilidade, e ele vai influenciar também autores, né, como o próprio Dostoiévski, que a gente já também tem vídeo aqui no canal, né, que eu já fiz aqui alguns vídeos no canal. Beleza? Tranquilo? Então nós temos Pais e Filhos. Pais e Filhos é uma obra radical, pode dizer assim, radical no século XIX na Rússia. Ela, como eu falei, ela tem a influência do Pushkin, ela está influenciada pelo Pushkin, mas tem os acontecimentos russos que estão rolando naquele momento, quando Turgenev, ele um homem bem, né, um homem bem mundano, bem do mundo, um russo viajado, um russo de Paris, um russo que gostava de circular pela Europa, um russo bem Stepan Trofimovich, né, o personagem lá que eu tenho impressão, que é uma impressão minha, que o nosso queridíssimo Dostoiévski fez uma homenagem a ele no chamado Os Demônios, que é esse aqui, né, ó, Os Demônios, esse clássico que também tem vídeo no canal Paulo Dharma 1970. Então, eu tenho a sensação, né, que o Dostoiévski foi fazer uma espécie de homenagem, esse Stepan Trofimovich, que é o personagem dos Demônios, ele é o Ivan Turgenev, que é aquele autor já, né, seus 43 anos de idade, já passou por um monte de situações, é um homem vivido, é uma espécie de filósofo, um homem que ele está tanto na direita quanto na esquerda, ele é um tucano, né, como se dizia antigamente aqui no Brasil, um tucano, ele fica em cima do muro, ele quer fazer uma homenagem tanto aos conservadores quanto ao pessoal novo que está chegando, a juventude, a nova juventude, né, a galera que está chegando com outros pensamentos nesse momento na vida, né, lá na Rússia. Quer dizer, tem a galera lá de 1840, que tem o Dostoiévski, né, que é um dos representantes da geração de 1840, o Turgenev também é dessa geração de 1840, mas ele é um homem mais vivido. E a Rússia está passando por uma revolução, né, está passando por uma revolução. Em 1861, o Alexandre I, o czar, ele vai libertar os servos russos, ele vai fazer uma revolução, que ele vai libertar os servos russos. Os russos eram donos dos servos, né? Eles eram, como se fossem, não vou dizer escravos, na verdadeira acepção da palavra, mas esses mujiks, eles são figuras que pertencem aos donos da terra. Por exemplo, se eu precisar vender a minha terra, se eu precisar fazer a venda da minha terra, os mujiks vão juntos, eles não são emancipados. Esse Alexandre I, ele vai emancipar esses mujiks, né? Ele vai haver uma revolução na Rússia, logo no começo de 1860, 1861, e isso vai trazer consequências para essa Rússia nova, vai trazer um novo respiro, né? Para assim, os servos, são libertados, os russos veem isso, alguns concordam, outros não. A galera, a juventude, ela está pensando em outros pontos, em outros processos de existência, a juventude russa. E esse Alexandre I, o pai dele era o Nicolau I, que foi lá que foi o czar, né? Que czar bem mão pesada lá da época da geração do Dostoiévski, 1840. Ele era um czar que censurava, inclusive, né? Ele foi dos responsáveis aí pela prisão do Dostoiévski, aquela coisa toda, Memórias do, como é que é? Aquela coisa da prisão na Sibéria, tudo aquilo que aconteceu na vida do Dostoiévski. E esse Turgenev, ele vem exatamente para fazer uma homenagem. Olha só o raio do negócio. Ele quer fazer uma homenagem tanto para um lado quanto para o outro. Aí ele vai publicar justamente esse Pais e Filhos.
né? Ele é um homem da geração de 1840, ele é europeizado, ele é um russo europeizado. Ele vai fazer uma espécie de homenagem, quer fazer uma homenagem aos russos em geral, tanto uma ala da direita quanto uma ala da esquerda. E ele faz o clássico, né? Ele cria algo assim, um clássico atemporal, um livro que vai... Olha só para você ter uma ideia, por conta desse Pais e Filhos aqui, que o Dostoiévski vai gostar bastante, o Dostoiévski vai escrever o Crime e Castigo. Ele vai criar o personagem Raskolnikov. Só por aí você tira o que foi esse Pais e Filhos nessa Rússia de 1862. Só por aí você tira. Por conta desse material aqui, burilou na cabeça do Dostoiévski criar o Crime e Castigo, que é um livro que que todo mundo, que até no Brasil ele é bem lido, inclusive presidiários, né, como ex-presidentes, etc, e caterva que estiveram presos aí, aparentemente leram o Crime e Castigo. Se isso fez alguma revolução, se fez alguma modificação na vida se faz alguma modificação na vida de indivíduos, inclusive modificações morais, aí eu já não sei. É a cargo da pessoa, né? Leitura é modificação, leitura é transformação. Quer dizer, você prova que o indivíduo ele se modifica, ele se transforma, muitas vezes por meio da leitura. E a leitura, ela muda o indivíduo. Se ele não modificou, ou ele não leu, ou ele não leu direito o livro, principalmente os clássicos, chamados clássicos. Tranquilo? Aí o Turgenev vai vir com esse material, ele vai criar um personagem extraordinário chamado Bazarov. O Bazarov é um sujeito sui generis, né? Ele faz assim, ele tá na essência do que é a chamada juventude russa daquele momento, em contraste com os antigos, com os velhos russos, conservadores ou até mesmo os revolucionários de 1840, a galera revolucionária de 1840. Que, como eu falei, o Dostoiévski ele vai escrever o Crime e Castigo e anos depois ele vai publicar os demônios, os perversos, os demônios, entendeu? Justamente para falar também, isso foi tão forte na vida do Dostoiévski, esse livro, tão forte, que ele no meu entender, ele colocou na literatura universal dois clássicos assim inquestionáveis, que é o Crime e Castigo e os Demônios. Eu tenho vídeo no canal dos Demônios, futuramente farei um do Crime e Castigo, futuramente. Tem muita coisa do Dostoiévski para ler. O Crime e Castigo é algo assim que está na essência por aí. Ele está guardadinho nas minhas obras completas para reler, né? Não sei quantas vezes eu já li Crime e Castigo, fazer mais uma releitura e futuramente fazer um vídeo. Então, a nossa história ela vai começar no dia 20 de maio de 1859, ela tem spoiler, beleza? Ela tem spoiler aqui. Ela vai começar no dia 20 de maio de 1859, quando um garoto, um rapaz, um jovem, chamado Arkady Petrovich, né? Ele está voltando para casa depois de um certo tempo, esse Arkady, ele está voltando para casa dos pais, né? O Nikolai Petrovich, ou casa do pai, né? O Nikolai Petrovich, e tem o tio, né? Que é o Pavel Petrovich. Estão lá nessa fazenda, estão lá nesse lugar, né? Com seus mujiks, etc, 1859. Eles estão esperando exatamente esse rapaz, o filho desse Nikolai, que é um homem fraco, que é um sujeito fraco, é um cara, como eu falei, da geração de 1840. Ele tem esse irmão, né, esse Pavel, que é um homem do mundo. Ele teve casos amorosos, etc, mas está desgostoso com o mundo. Morreu lá umas namoradas, umas esposas, uma coisa desse naipe assim. Morreu e ele tá meio desgostoso do mundo, tá lá, ele não quer sair daquela fazenda, a fazenda tá em decadência, tá lá com seus mujiks que não querem fazer muita coisa, entendeu? Esse Nikolai não sabe como trabalhar direito a fazenda, assim, a fazenda dele, não sabe como mexer muito com aquilo, e tá lá vivendo, estão lá vivendo. Aí esse Arkady, ele está voltando para casa depois de um bom tempo. Ele vai tá trazendo com ele um amigo chamado Bazarov. Esse Bazarov, o Bazarov é como se fosse um mestre, né? Olha, jovem, ele é um mestre desse Arkady Petrovich, né? Esse Arkady, ele é um jovem
que tem um mestre. Esse mestre é justamente esse Bazarov, que é um nihilista. Olha aí, que é um nihilista, um indivíduo que por natureza não acredita em nada, né? Ele não acredita em nada. Dizem, as pessoas gostam muito de falar que o Turgenev, ele cunhou esse termo nihilista. Esse termo nihilista, ele já é um termo um pouquinho antigo, né? Ele vem provavelmente ali da Revolução Francesa. Nihil ou o nada, como dizem, né, em latim, nihil, nada. Ele é um homem que não acredita em nada. Esse termo, o Turgenev vai popularizar muito. Ele vai, por conta desse Pais e Filhos, o termo nihilismo vai ser praticamente no século XIX. Assim, você vai encontrar em tudo quanto é compêndio de filosofia. O próprio Nietzsche vai ficar falando muito dessa ideia dos nihilistas. Assim, até se você buscar na fonte, você vai ver autores falando do nihilismo, né, do universo nihilista. Aquela coisa assim de você, não estou interessado em nada, eu sou indiferente, eu não quero fazer nada, fazer pra quê? A gente vai morrer mesmo, e se a gente morrer a gente vai pro nada, não tem nada, pra que eu vou fazer, pra que eu vou casar, pra que eu vou constituir família, pra que eu vou montar uma empresa, pra que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Nada. Não há, a morte está logo ali, e nós, né, vamos viver, nós passamos aqui um tempo, daqui a pouco a gente morre, não existe céu, não existe inferno, não existe Cristo, não existe Deus, não existe nada, nada. Essa é a ideia fundamental dos nihilistas. Então eles estão voltando para casa, esse Bazarov e esse Arkady, eles estão voltando para casa. O Bazarov quer passar um tempo ali, ele é médico, né? Ele é um médico, ele trabalha como médico, tal, aí vai passar um tempo ali olhando rãs, né? Olhando os animais, ele gosta muito de botânica, ele tem um interesse por botânica, de ver flores, ver plantas, etc, plantas medicinais. Então ele vai ficar ali um tempo ali nessa fazenda desse Nikolai Petrovich, vai ficar lá um tempo lá, tal, vai ficar zanzando para lá e para cá, tal, mexendo com os negócios, discutindo muito com o pessoal da fazenda, discutindo muito com o Pavel Petrovich, que é um conservador, né? Que ele acha tudo aquilo horrível, ele acha essa filosofia patética, horrível, mas esse próprio, e ele é um aristocrata, né? O Bazarov gosta de chamar ele de aristocrata, com nojo, né? Aqueles tipos de pessoas que podiam estar produzindo alguma coisa, mas não produzem nada também, só falam. Aristocrata vive no luxo, vive na riqueza, vive no bem bom. Aí o Bazarov tem um problema com relação às questões dos mujiks, né? Os mujiks, os miseráveis que trabalham para os senhores russos. Mas também o próprio Bazarov tem uma visão também muito ferrada com relação a esses mujiks também. Quer dizer, há contradições assim para todo lado. Assim, eu tenho uma filosofia, mas essa minha filosofia ela é contraditória. Assim, ele tem um ponto muita raiva, muito ódio contra os românticos, né? A galera do Pushkin, até citado Pushkin aqui várias vezes aqui no Pais e Filhos, porque aquelas figuras românticas byronianas, que eu já falei no vídeo do Pushkin, né? Que é aquelas figuras byronianas, né? Aquele amor, Gonçalves Dias, aquelas coisas bem século XIX que o Bazarov tem horror. Olha aqui, quando eles chegam na casa do Nikolai, aí eles têm uma discussão, né? O menino o garoto Arkady, o rapaz, né? Ele fala aqui, eles estão discutindo, ó, o Pavel Petrovich. Já eu percebi, Pavel Petrovich lentamente começara a passar manteiga no pão. Durante quanto tempo se hospedará entre nós? Conforme. Está aqui de passagem, a caminho da casa de seu pai. Onde mora seu pai? Nessa mesma província, a uns 80 quilômetros daqui. Tem lá uma pequena propriedade. Serviu antigamente como médico do exército. Bem, é por isso que me recordo vagamente desse nome, Bazarov. Nikolai, não se lembra de que na divisão comandada por nosso pai havia um médico de nome Bazarov? Parece que sim. É isso mesmo.
Então, esse médico é pai dele. Muito bem. Pavel Petrovich cofiou os bigodes. Esse mesmo senhor Bazarov, quem é em suma? Indagou pausadamente. Quem é Bazarov? Perguntou sorrindo Arkady. Quer meu tio que lhe diga quem é de fato? Faça-me o favor, meu caro sobrinho. Ele é nihilista. Como? Perguntou Nikolai Petrovich enquanto Pavel Petrovich erguia a faca com um pouco de manteiga na ponta. Ele é nihilista, repetiu Arkady. Nihilista? Disse Nikolai Petrovich. Vem do latim nihil e significa nada, segundo eu sei. Quer dizer que essa palavra se refere ao homem que em nada crê ou nada reconhece? Pode dizer, o homem que nada suspeita, explicou Pavel Petrovich, voltando novamente sua atenção para a manteiga. Aquele que tudo examina do ponto de vista crítico, sugeriu Arkady. Não é a mesma coisa? Perguntou Pavel Petrovich. Não, não é o mesmo. O nihilista é o homem que não se curva perante nenhuma autoridade e que não admite como artigo de fé nenhum princípio por maior respeito que mereça. E isso está bem? Interrompeu Pavel Petrovich. Depende, tio. Para alguns está bem, para outros não. Veja que essa doutrina não se refere a nós. Somos homens do século passado e supomos que sem princípios, Pavel Petrovich pronunciava essa palavra suavemente. A francesa. Arkady, pelo contrário, preferia a russa, carregando a primeira sílaba. Sem princípios transformados, como você disse, em artigos de fé, não é possível dar um passo nem mesmo respirar. Vous avez changé tout cela, ou em francês, vocês mudaram tudo isso. Que Deus lhes dê saúde e posto de general. Ser-nos-á muito agradável apreciar a sua obra, senhores. Como se chamam mesmo? Nihilistas, pronunciou claramente Arkady. Bem, antes havia hegelistas, hoje há nihilistas. Veremos como poderão viver no vácuo, no espaço sem ar. Por enquanto, mano Nikolai Petrovich, toque a campainha e mande buscar meu chocolate, que já é tempo. Desse jeito. Esse Pavel, ele vai tomar um bode desse Bazarov. Ele vai tomar um bode federal. Ó, no capítulo 10, tem aqui um prenúncio, que ele vai contar aqui um pouquinho da história do Pavel, né? Um pouquinho da vida dele no capítulo 10 aqui, ó. Passaram-se 2 semanas, a vida em Marino decorria como sempre. Arkady não fazia coisa alguma e Bazarov trabalhava. Todos em casa se habituaram a Bazarov, as suas maneiras desembaraçadas. Aí ele vai falar que, ele tem um capítulo que ele vai contar exatamente sobre a vida do Pavel, a vida pregressa dele, como ele era um homem completamente voltado assim pro sensorial, né? Pro gostos, pro luxo, pra riqueza. Como ele perde uma esposa e ele fica deprimido por conta disso. Nesse capítulo 10 aqui ele vai dar uma geral de como o Bazarov está se virando ali na fazenda. Todos em casa se habituaram a Bazarov, às suas maneiras desembaraçadas e aos seus discursos sintéticos. A Fienientka, que é uma mulher que o Nikolai Petrovich, que é uma mulher lá que está lá morando lá, ele teve um filho com ela. E ela como se fosse uma mujik, né? Mas ele tem um filho com ela, ele não se casou com ela, ele tem um filho. O Nikolai, ele é viúvo, então ele acaba se envolvendo com essa Fientka, assim, mas não a pediu em casamento. Ela fica lá morando lá, ele tá criando filho e tal, tá lá, ele não se propôs ainda a casamento, entendeu? Por conta que tem um filho, né? Tem a questão de herança. Aí a questão da herança, com quem vai ficar essa herança, se vai ficar com o Mitya, né, que é o filho atemporão que ele teve. Eu conheci outros homens no passado que também tiveram filhos, se separaram da esposa, ou a esposa morreu. Ele acabou tendo um filho com outras mulheres, etc. A questão de herança com outros filhos é uma questão problemática, né? É um problema isso. Finietka, deixa eu ver aqui. Em particular, fez tão boas relações com ele que uma vez, durante a noite, mandou acordá-lo porque Mitya teve cãibras, o filhinho, né? Bazarov atendeu-a, alegre e bocejando. Passaram-se em sua companhia umas 2 horas e curou o menino. Pavel Petrovich já detestava profundamente Bazarov. Considerava-o orgulhoso, mal educado, cínico e plebeu.
é porque sentia que Bazarov não tinha o mínimo respeito pela sua pessoa e que o desprezava a ele, Pavel Kirsanov. Nikolai Pietrovitch teve certo receio do jovem niilista, não acreditava que exercesse influência benéfica sobre a educação de Arkady. Ouvia-o de boa vontade e com grande prazer presenciava suas experiências de física e química. Bazarov trouxera seu microscópio, horas inteiras passando lidando com o instrumento. Os criados gostavam muitíssimo dele, apesar de suas ironias. É porque sabiam instintivamente que eram igual e não o senhor. Duniatcha já conversava e ria à vontade de Soslai, significativamente observava Bazarov ao passar em frente do seu quarto. Piotr, homem extremamente egoísta e tolo, com as eternas rugas na testa, homem cuja dignidade consistia somente num olhar respeitoso, em saber ler por sílabas e ele limpar com pequena escova seu casaco. Também sorria e se alegrava quando Bazarov lhe dirigia a palavra. Os meninos da propriedade seguiam o doutor como cachorrinhos. Só o velho Prokofitch não apreciava. Servia-o à mesa com ar severo, chamava-o de canibal e vagabundo e tentava convencer a todos de que ele, com as suas suíças, não passava de um porco. Prokofiev, à sua maneira, era um aristocrata, como Pavel Pietrovitch. Assim, a própria leitura do texto, o próprio Turgenev, ele encarta para o Dostoiévski, ele assim, são questões que, quando você vai ler, ou você gosta do Bazarov, ou você não gosta do Bazarov. Ou você concorda com Bazarov, ou você não concorda com Bazarov. Assim, porque você vai concordar com uma figura como o Pavel Pietrovitch. Quer dizer, é um trem problemático. Um aristocrata conservador de direita, com, assim, ou você vai concordar, assim, há essa dubiedade no texto, que uma hora você acha, assim, o Bazarov um horror, entendeu? Um horror, um sujeito chato, mala, tipo niilista mesmo, assim, aquele que ele não tem papas na língua, ele fala mesmo, ele fala. Ele gostando ou não gostando, se você gostar dele ou não gostar dele, não faz a menor diferença para ele. Então ele vai dar opiniões assim pesadas. Ele não se contém no que vai falar, ele fala, entendeu? Assim, ele é desagradável muitas vezes. Mas ao mesmo tempo ele é um sujeito, como ele é desprovido de qualquer, ele simplesmente, igual falou aqui, a menina chama ele pra tratar do filho lá, ele vai lá tranquilo, rindo, tá nem aí. Ele não tá nem aí pras pessoas, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra ninguém. Não interessa se é pai, se é mãe, se é vovô, se é titia, se são os governantes. Essa juventude russa, esses niilistas, que estão começando a montar sociedades, né, nessa Rússia desse início do século XIX, nesse meio do século XIX, bem melhor dizendo, né, em 1860, essa galera que vai ser responsável pela própria morte desse desse Alexandre I, em 1885, se eu não estou enganado. Os Nikolai, esses revolucionários, né, os demônios, né, que vão justamente ser responsáveis pelo próprio Nietzsche, né, mas também pelo Vladimir Lenin, pelo Trotsky, por essa galera do século XX, que essa galera do século XX, ela vai ler o clássico lá, O Que Fazer, né, porque O Que Fazer é uma cópia, né, segundo muitos autores, O Que Fazer do Chernyshevsky, que eu já falei aqui no canal, não tem um vídeo no canal do livro ainda, mas eu falei em vídeos de livros do Dostoiévski, O Homem do Subsolo, que o Chernyshevsky ele vai na cadeia, preso, tipo, ele vai fazer como o Hitler, né? Ele vai escrever na cadeia um clássico absurdo que vai ser uma influência feroz na literatura russa e no mundo russo e no mundo em geral, né? Que vai ser uma espécie de cópia do Pais e Filhos, né? Por conta do Pais e Filhos, o Chernyshevsky ele vai escrever O Que Fazer, né? Ele vai escrever O Que Fazer, e organizações, né, de políticas clandestinas, a Terra e Liberdade vai ser montada em 1861. Quer dizer, é um universo russo que está sendo fermentado, que vai dar na Revolução Russa de 1917. Olha aí
né? Olha aí a influência do livro. Porque esse Pais e Filhos aqui, embora extremamente criticado, o nosso queridíssimo Turgenev, que é essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui, esse homem aqui, ele vai ser responsável por influenciar, por exemplo, o próprio Dostoiévski, como eu falei, no Crime e Castigo. Né? Vai ser essa influência, essa força de influência. Voltando aqui à vaca magra da história, eles ficam ali uns 3 meses, o Arkady e o Bazarov ficam ali na fazenda do Nikolai uns 3 meses. Aí um dia eles resolvem, não, vamos dar umas voltas por aí, né? Vamos conhecer vamos ver, chega disso aqui, né? Já me encheu um pouco de saco, vamos sair daqui um pouco. Aí eles vão numa festa, eles encontram uma mulher chamada Anna Sergeyevna. Essa mulher, ela tem uma fazenda, ela teve um marido, mas esse marido morreu. E eles se encontram com ela, era uma mulher aristocrática, ela é uma mulher vivida, uma mulher com já seus 40 anos também, 30 e poucos anos, é uma mulher, tem uma irmã chamada Kátia, eles ficam por ali na fazenda dela, há um envolvimento do Bazarov, o Bazarov ele tem uma espécie de envolvimento com essa Anna Sergeyevna, mas ele não quer admitir isso, porque ele é nihilista, ele não quer se envolver com esse negócio de casamento, não quer se apaixonar, ele não se considera um cara romântico, ele não se considera um indivíduo romântico, ele não quer saber de Pushkin, né? Inclusive tem uma cena aqui do próprio livro aqui, que é engraçado, que ele vê o Nikolai lendo um texto do Pushkin, e ele fala assim, poxa, você não tem coisa melhor para ler não? Entendeu? Né? Você não tem coisa melhor para ler não? Vai. Daí ele dá uns livros lá de umas figuras revolucionárias da Rússia do século XIX, uns manuais, né, de revolução pro Nikolai Petrovich. Ficar lendo Pushkin, pô, ficar lendo essa coisa romantizada aí. Aí eles se encontram com essa mulher, né? Eles se encontram com essa Ana, eles passam um tempo por lá, há alguns envolvimentos, discussões a respeito se ama, se não ama, se gosta, se não gosta. O próprio Arkady também se apaixona pela essa Anna Sergeyevna. Com o passar do tempo, passar da história, o próprio Arkady vai ter envolvimento com essa Kátia, e ele é apaixonado pela irmã dela, essa Anna Sergeyevna. E ele começa a encher o saco do discurso do Bazarov, né? Começa a se cansar, né, desse negócio, né? Ele começa a ter envolvimentos amorosos. Eles saem da casa dessa Anna, aí vão lá para a casa dos pais do Bazarov. São dois velhinhos, né? Extremamente apaixonados pelo filho. O Vassily Ivanovich e a Arina Vassilievna. Ela tem, sei lá, meses, tem 1 ano, 2 anos ou 3 anos que eles não veem o filho. Então é uma comoção, né? Quando eles se encontram com o filho, é um filho carinhado, é um filho que eles amam bastante. O Bazarov, que já é, né, naquela do niilismo, ele, tanto fez, fica lá, aí o pai fica para cima para baixo atrás dele, né? Não quer saber dos pais muito, não. O Bazarov ainda tinha na cabeça a tal da Anna Sergeyevna, né? Que aqui fala aqui, ó. Anna Vassilievna era uma legítima representante da antiga fidalguia russa. Bem poderia ter nascido há 200 anos no período moscovita. Muito religiosa e sensível, acreditava em toda espécie de superstições. Isso aqui é a mãe, né? Isso aqui é a mãe do Bazarov. Muito religiosa e sensível, acreditava em toda espécie de superstições, encantamentos, cartomancia e sonhos. Acreditava nos idiotas de índole profética. A mãe dele, hein? Nos gênios caseiros, nos gênios da floresta, nos maus encontros, na feitiçaria, nos remédios domésticos, no sal, às quintas-feiras santas e no próximo fim do mundo. Acreditava que se na missa de domingo, de Páscoa, à noite, não se apagarem as velas, a safra será boa. Se o cogumelo não cresce mais, dizia, é porque olhos humanos o viram. Acreditava que o diabo gosta dos lugares onde existe água e que todo judeu tem uma mancha de sangue no peito. Tinha medo de ratos, cobras, sapos, mel, sanguessugas, trovoadas, água fria, vento encanado, cavalos, bodes, gente ruiva e gatos pretos. Gostava muito de grilos e considerava os cães animais impuros. Não comia carne de vitela, pombos, camarões, queijo, aspargos, peras, lebres. Uma melancia cortada lhe recordava a cabeça de São João Batista. Falava das ostras com grande repugnância.
Em geral, gostava de comer bem e jejuava severamente. Dormia 10 horas por dia e não se deitava se Vassili Ivanovich, o marido, tinha dor de cabeça. Só lera um livro na sua vida, chamado Alexis ou A Cabana na Floresta. Escrevia 1 ou 2 cartas por ano. Sabia secar frutas e preparar doce, embora suas mãos nada tocassem. De má vontade mudava de lugar. Arina Vassilievna era muito boa e inteligente à sua maneira. Sabia que no mundo existem senhores que devem mandar e gente simples para servir. Por isso, não desprezava a adulação e as reverências profundas. Tratava seus servos com carinho e bondade, não negava esmola aos mendigos e não acusava nunca quem quer que fosse, embora mexericasse por vezes. Quando moça, fora muito bonita, tocava piano e falava um pouco de francês. Durante as inúmeras viagens em companhia do marido, com quem se casou contra a vontade, esqueceu a música e o francês. Estimava muito o filho e tinha grande medo dele. A administração da fazenda confiou a Vassili, porque ela era por dote, ela era por ter recebido do pai essa fazenda. A fazenda, na escritura, estava no nome dela, era dela, entendeu? Da mãe do Bazarov e não do marido. Tá? A administração da propriedade confiou a Vassili Ivanovich. Gemia, agitava o lenço, regalava os olhos de espanto quando o marido lhe explicava as reformas e planos futuros. Desconfiada, parecia sempre esperar alguma grande desgraça. Chorava logo ao lembrar-se de alguma coisa triste. Mulheres assim são raras hoje. O que não sabemos é se isso é um bem. Tica! Muito bom. Isso aqui é a mãe do Bazarov, né? Então o Bazarov fica lá um tempo, o pai, a mãe, né, pra lá e pra lá, olhando pra ele, olhando pra cá, olhando pra lá, olhando pra cá. Aí ele enche o saco, aí o Bazarov resolve sair de novo. Chega, já deu aqui. Meu pai fica o tempo todo me perturbando. Eu tô no escritório, meu pai tá lá me olhando, porque eles são extremamente apaixonados pelo tanto o Vassili como a Arina. Eles são extremamente apaixonados pelo filho. O filho só vai lá de vez em quando. Eles têm discussões, o Bazarov tem discussões sobre a ciência, que ele fala que a ciência é a mestra, né, do século XIX, entendeu? O positivismo, embora ele seja um niilista. A ciência que é a ciência que tem alguma verdade. Existe verdade na ciência. Não existe verdade nessas religiosidades da mãe, nessas superstições, nada disso. A ciência é que tem o poder. Se tem alguém que faz alguma coisa, né, muda a vida das pessoas, é a ciência, é o que o Bazarov acredita. O Bazarov acredita nesse tipo de pensamento, entendeu? Esse tipo de pensamento. E ele é fechado nisso. Então eles voltam lá para casa da Anna Sergeyevna. Ele tinha saído bem mal de lá por conta da discussões assim. Ele não queria se mostrar muito romantizado. Então ele volta lá para casa da Anna Sergeyevna lá junto com o Arkady. O Arkady, ele tá ali, né? Ele tá ali naquela ideia de romance dele. Ele é apaixonado ele acaba se você tem que casar com alguém, eu vou casar com a Katia, né? Com a outra não vai ter jeito. Que ele começa a perceber que eles têm um envolvimento, Bazarov e a nossa querida Ana, eles têm envolvimento. Aí você quer saber, eu vou tirar meu time de campo, melhor, né? Eles voltam lá para casa do pai, né, do Nikolai, né? E uma cena que quando eles fazem esse retorno para casa do pai, o Paviel, quando o Bazarov volta, o Bazarov ele começa de muita coisinha com a Finientka, né? A mulher lá que o pai do Arkady teve um casinho e teve um filho. Então o Bazarov fica lá, fica rodando com a menina para lá e para cá, e o Paviel fica pelos cantos, né? Fica pelo meio das flores ali, olhando a Finientka. A Finientka tem medo do Paviel, ela não gosta do Paviel, ela tem uma certa antipatia pelo Paviel, ela não gosta dele. E esse Paviel fica ali cercando os dois. Aí o Paviel, ele pega o Bazarov e a Finientka trocando uns beijinhos. Aí ele, aí não dá. Aí ele chega no Bazarov, e com aqueles modos aristocráticos dele, né? Fala assim, aí eles conversam, olha, eu não sou seu inimigo,
nós temos né, convivermos tranquilamente como nós somos, etc. Aquele linguajar dele, né, de aristocrático russo, mas eu quero te convidar para um duelo. Pá, aí joga a luva, né, para o Bazarov, assim, pra ele tanto faz, tanto fez, né? Vai lá. Lembra muito a história do Alexander Pushkin, né? Eugênio Onegin, né? Que nós falamos aqui no canal. Quer dizer, na Rússia tinha muito isso de duelo. Então o Bazarov vai lá, vai assim, vamos para esse duelo. Ele tá nem aí, né? Ele tá nem aí se ele vai morrer, se ele vai viver. Ele se considera um indivíduo que ele está aí ao sabor do tempo, né? Sabor das situações, sabor da vida. E eles vão pro duelo, o duelo é patético. O duelo é patético. Você vai assim, caramba, que coisa, né? Eles arrumam, o Bazarov chega lá de madrugada, ele tem lá o sujeito lá, ele convida lá um sujeito lá, esse Piotr, para ser uma espécie de responsável, né? De testemunha, né? Do duelo. Aí o Bazarov vai duelar com o Pavel, aí eles pegam em armas, contam 10 passos pro lado, 10 passos pro outro. Aí primeiro o Pavel atira, aí a bala passa zunindo no ouvido do Bazarov, né? Depois, novamente o Pavel atira e erra, entendeu? Aí é a vez do Bazarov, aí o Bazarov, quando atira na perna do Pavel, aí o Pavel cai, aí tá aquela comoção, né? Vai morrer, não vai morrer, não sei o que, morre, não morre, mas o Bazarov é médico, né? Então ele vai lá, ele faz ele tem a atitude dele, né, de homem, vai lá e cuidado, aí não, vamos continuar o duelo, não, você não tem mais, está perdendo muito sangue. Aí vai lá, enfaixa ele, chama um outro médico. Aí eles não querem que o Nikolai, né, saiba. Aí eles, não, diga para o meu irmão que eu caí, não sei o quê, mas o Nikolai acaba sabendo do duelo, entendeu? Por conta dessa história, né, dessa história toda da finítica. Aí o Pavel vai pedir pro Nikolai, chega, né? A gente já sabe que você tem um filho, casa com a mulher, o Pavel, né? Casa, é melhor você casar, é melhor, chega de deixar ela aí só pelos cantos, aí pode aparecer aí um oportunista e levá-la, né? Levá-la embora, coisa que vale. Você tem um filho com ela, vamos, assim, você é fraco, você é um homem fraco, mas pelo menos seja homem e case com a Finietka. E isso ele vai acabar fazendo, o Nikolai, né? Vai acabar casando com ela, porque tem que casar, não tem conversa. Aí, detalhe, há uma separação do Bazarov e do Arkady. O Arkady ele vai pedir a mão da Katia em casamento, ela vai aceitar. Aí, as ideias, o que eu estou dizendo, as ideias do Arkady já estão assim, essa história de niilismo não leva muito a nada, não, é melhor, né, se separa. O Bazarov volta para casa dos pais, ele fica ali, né, cuidando das coisas dele, etc, cuidando dos mujicos como médico, a mãe, né, não querendo conversar muito para não perder o filho, para o filho não ir embora de novo, que se ficar falando muito, o próprio pai percebe isso também, né, o Vassily, né, melhor ficar enchendo muito o saco do Bazarov, deixa ele cuidar da vida dele por aqui, tal, fica por aqui, bonitinho, não vamos ficar perto, não vamos perturbá-lo, porque se a gente ficar muito no pé dele, ele vai acabar indo embora de novo e vai passar anos sem a gente a gente já tá velho, né? A gente nem sabe se vai voltar a vir. Tem um negócio interessante que é na leitura, né? O Bazarov, ele tá num bar lá com os sujeitos, aparece um indivíduo doente e esse sujeito está com tifo, que é uma doença terrível no século XIX, né? Terrível. E o Bazarov vai fazer, ele parece que esse sujeito ele cai lá no chão e o Bazarov vai fazer um atendimento dele, mas vai fazer um atendimento sem luva e ele acaba pegando um bisturi e ele acaba se cortando com esse bisturi e o dedo dele se contamina. Como ele é médico, como ele é niilista, como ele é cientista, ele sabe que a partir do momento que ele teve esse contágio, ele vai morrer. Ele é bem frio com relação a isso. Ele vai morrer, não adianta. Ele volta para casa, aí o pai acha ele meio estranho, né, tal, não sei o quê. E ele tá lá cuidando da vida dele, aí ele fala, não, eu peguei uma gripe, tal. Ele não quer meio que, ele não quer
deixar os pais muito aflitos, etc. E ele começa a ter os efeitos da doença, né? O tifo, ele começa os efeitos da doença começa a aparecer na vida, começa a aparecer os sintomas. E ele sabe que ele vai morrer. É como se fosse uma AIDS, né? Ele foi contaminado pela AIDS lá nos anos 80. O sujeito que pegava AIDS nos anos 80 era uma sentença de morte. Então ele sabe que ele vai morrer. E ele é frio com relação a isso. Ele sabe que ele vai morrer, ele vai para lugar nenhum. Ele simplesmente vai morrer e vai desaparecer. Acabou. Então para ele também é indiferente. Ele acredita muito na ciência. Ele sabe que a ciência ela é a mestra, mas essa ciência é incapaz de curá-lo. Essa ciência ela é incapaz de curar, ela não vai curar o tifo. Ela pode, eu não sei se cura tifo hoje em dia. Provavelmente deve curar, deve ter remédios aí para o tifo. Eu sei que na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração na Polônia, muitos judeus morriam de tifo. Morreu de tifo. Eu não sei, desculpando a minha ignorância, eu não sei se as pessoas morrem de tifo. Pode morrer se não tiver tratamento, provavelmente. Estamos no século XXI. Eu acredito que a ciência já resolveu esse problema do tifo, né? É bem possível, né? Mas no século XIX não. Ele sabe que ele vai morrer. Então é fantástico. É fantástico ver ver como vai ser o desenrolar disso, né? Ele sabendo que ele vai morrer, aí chama as pessoas, ele vai se despedir do pai, vai se despedir da mãe, a mãe não acredita, né, que o filho de 20 e poucos anos que ela já não vê tanto, vai morrer, é algo assim, e ela tem as superstições dela, e como eu li, né, ela tem um monte de superstições, e essas superstições, poxa vida, ela teve um mau presságio uns dias antes, aí ela vai ficar agarrada nessa ideia, mas eles acreditam na cura lá, tal, chamam um médico. Ele acaba chamando a Anna Sergeyevna, ela traz um médico alemão, esse médico vai dizer, não tem jeito, vai morrer, falando no alemão dele lá, vai morrer, ele já tá definitivo. E ele morre, o Bazarov morre, entendeu? O nihilista morre. Não sei se para confirmar, né, aquelas nossas ideias sobre o nihilismo, né, assim, ele mesmo achava que não ia viver muito. O próprio Bazarov achava que não ia viver muito. Ele morre. Tem uma antes aqui, né, quando ele se despede do Arkady, olha só o que ele fala aqui, ó. Quando ele vai se despedir do Arkady, ele fala, olha só o que o Bazarov fala pro Arkady, quer ver? Quando eu era nihilista, lá nos anos 90, eu tinha muito disso aqui. Muito disso aqui. É desse jeito aqui, ó. Você aí, nihilista, você jovem, né, que não acredita em nada, que se deixa levar por ideias, por filosofias. Exatamente isso aqui, ó. Quando ele vai se despedir do Arkady, ó. Fechou a mala e ergueu-se. Quero lhe dizer por despedida. Não convém enganar-nos. Nós nos despedimos para sempre e você o sabe. Fez bem. Não nasceu para a nossa amarga e áspera vida de solteirões. Não tem nem a necessária ousadia nem ódio. Tem uma coragem jovem e atrevimento passageiro de moço. Para a nossa atividade não serve. Vocês nobres ou burgueses não valem além da generosa submissão ou generoso entusiasmo. Tudo isso é ninharia. Vocês, por exemplo, não brigam e se consideram valentes e dispostos a tudo. Nós queremos brigar. Para que discutir? O nosso pó é capaz de causticar-lhe os olhos, a nossa imundície pode sujá-lo, e você não cresceu ainda suficientemente para concordar conosco porque aprecia muito a sua própria pessoa e lhe é agradável censurar ou acusar a si mesmo. Não suportamos semelhantes atitudes, queremos outros elementos, queremos torcer outra gente. É um bom rapaz, mas não passa de um burguesinho sentimentalista e liberaloide, e vai lá, tu, como costumava expressar-se meu velho progenitor. Como eu falei, ele morre. As pessoas vão seguir as vidas dela, né? Vão seguir suas vidas, vão casar. O Paviel vai voltar para Moscou, né? Vai continuar a vida dele de aristocrata. A Ana vai acabar casando sem amor com outro sujeito. Parará, parará. O final é sensacional, gente. Olha isso aqui.
Ai, cara, existe, olha, isso aqui é... dá vontade de pegar... Existe um pequeno cemitério, lembra bastante o Pushkin, tá? Existe um pequeno cemitério em um dos mais distantes recantos da Rússia. Como todos os cemitérios, tem um aspecto muito triste. As valetas que o cercam estão cobertas de vegetação rasteira. As cruzes de madeira cinzenta estão arruinadas e apodrecem sob suas coberturas outrora pintadas. As lousas funerárias estão desmanteladas como se alguém as empurrasse de baixo. 2 ou 3 árvorezinhas sem folhas dão uma sombra escassa. As ovelhas pastam tranquilamente sobre os túmulos. Entre esses túmulos existe um fora do alcance do homem e dos animais. Só os pássaros o frequentam e ali cantam ao romper do dia. Cerca-o uma grade de ferro. 2 pequenos abetos ladeiam a tumba. Aqui está sepultado Yevgeny Bazarov. De quando em quando, de um povoado próximo, vem visitar este túmulo um casal de velhos, trópicos e débeis, marido e mulher. Apoiando-se um ao outro, caminham com passos lentos e arrastados. Aproximam-se da grade de ferro, caem de joelhos e choram muito tempo, examinando atentamente a pedra indiferente da lousa tumular debaixo da qual repousa seu filho. Trocam uma breve palavra, espanam o pó da lousa, endireitam o ramo do abeto e rezam de novo. Não têm coragem de abandonar esse lugar onde se sentem mais perto do filho, da saudade. Será possível que as 2 orações e suas lágrimas sejam inúteis? Será possível que o amor sagrado, o amor de dedicação suprema não seja onipotente? Não. Seja qual for o coração apaixonado, pecador e revoltado que se esconde no túmulo, as flores que crescem sobre eles nos fitam tranquilas com seus olhos inocentes. Elas não falam apenas da calma eterna, da grande, da infinita calma da natureza indiferente. Falam também da paz e da vida eterna. Ai, Deus. Isso aí, né? Isso aí. Só para eu concluir o nosso texto aqui do nosso Turgenev, né? Esse clássico é um nome, assim, se quiser chamar de clássico, tá? É uma leitura que, se eu pudesse, assim, seria obrigatória nas escolas. Infelizmente, né? Nas escolas as pessoas estão lendo outras coisas. Olha aqui, ó, pais e filhos, olha o que o nosso queridíssimo Otto Maria Carpo, né? Carpo, né? Um dos meus mestres da literatura, né? Obviamente, Carpo. Ele fala aqui, ó, Pais e Filhos é, do ponto de vista da técnica novelística, uma das grandes obras-primas do século XIX. Turgenev é artista. Sempre se disse isso para explicar a hostilidade dos russos contra ele, acostumados à literatura propagandística, e, por outro lado, a admiração dos europeus estetas, requintados ou leitores ingênuos. Turgenev é artista, quase do la arte por la arte. As discussões ideológicas só têm para ele a mesma importância dos caracteres humanos e das paisagens. E mais importantes que tudo isso são para Turgenev as reminiscências indeléveis da mocidade passada nos grandes latifúndios do interior da Rússia, reminiscência que guardava e evocava a fidelidade comovida de um Proust. Como artista puro, Turgenev não tem filosofia definida, não dá statements, mas meaning, sentido, em vez de afirmações. Turgenev, não tendo uma filosofia, não sabe dar uma interpretação da vida. Os seus personagens não são porta-vozes do autor, mas também carecem de contornos fixos, parecem desaparecer nas nuvens no céu poético sobre as fazendas russas de Turgenev. Nenhum dos seus personagens, nem sequer o próprio Bazarov, encontra-se entre as criaturas imortais do romance moderno. Nenhum é lembrado como tipo permanente da humanidade. Eis uma das razões porque Turgenev, famosíssimo entre 1860 e 1890, não sabia manter-se ao lado de Gogol, Gotcharov, Tolstói e Dostoiévski. Abre-se exceção quanto às personagens femininas, desenhadas com a ternura do rococó. Ali, assim como na descrição de paisagens outonais e das famosas despedidas dos personagens, o artista Turgenev é poeta. E como poeta tinha o direito e até o dever de dar meaning em vez de statement. Isso é Otto Maria Carpo falando do Turgenev, do nosso artista, do nosso grande autor. Beleza? Como eu disse, influenciou uma galera, influenciou Dostoiévski, influenciou o próprio Tchernchevsky, né?
do tal do O Que Fazer. Eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro, eu tenho que descascar esse livro aqui no canal. Vou ter que arrumar esse livro, nem que seja em PDF, eu tenho que descascar esse livro aqui, porque realmente não é possível. Não acredito, não é possível um negócio desse. Gente, falei um pouquinho, tinha muita coisa para falar, muita coisa para falar. Eu acho que eu dei uma geral, né? Dei spoiler do livro. Se você pode ter parado lá no meio lá e você depois, né, vai lendo o livro, você vai acompanhando aqui o desenrolar da história. Que é muita coisa que acontece, né? Muita coisa que rola aqui no livro aqui. E eu não. Eu só falo para vocês que querem se despedir aqui, se despeçam ao som da Sonata Fantasia em Si bemol do nosso querido Mozart. Eu só não vou colocar aqui porque senão o vídeo é bloqueado. Aí o YouTube vai achar que eu tô usando, né, tô usando a obra do Mozart que em causa própria, e eles colocam aqui. Então não dá para colocar, mas se você quiser, procure aí nesses serviços aí, no próprio celular mesmo, Sonata Fantasia em Si bemol, que é citado no livro, né? Que é citado no livro, e escute, é do Mozart. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente, compartilhe. Hoje foi um pouquinho do Pais e Filhos, que tem até música da Legião Urbana, né? Que eu acho que o Renato Russo também, ele é um leitor quanto mais, ele leu Pais e Filhos, essa diferença, né, de geracional, né? Esse pessoal dos anos 1840, pessoal dos anos 1860, essas diferenças geracionais que fazem essas disputas entre pais e filhos, que enquanto nós existirmos, enquanto existir a humanidade, ela vai continuar acontecendo. A galera de 1960 no Brasil, né, contra a galera do século XXI, essa galera com suas diferenças geracionais, beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente um pouquinho hoje do Ivan Turgenev, Pais e Filhos, esse clássico poético, como disse aqui o nosso queridíssimo Otto Maria Carpo. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comente aí. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.